Boa tarde, vou gravar, vou explicar só o que a gente vai fazer aqui, né? Esse é o primeiro encontro dessa iniciativa que eu venho pensando nisso já há um tempo. É, na verdade, não sabia muito bem o que fazer, mas eu sabia que eu queria abrir um espaço, sabe? Um espaço de conversa, um espaço da gente estar junto, um espaço. Eu tenho pensado isso no meu trabalho, como é que a gente abre espaço? Oi, Tininha. Oi, E Vá. assim, pensando um pouco nesse sentido, sabe? Como é que a gente faz nesse mundo que a gente vive hoje para abrir uns espaços, né? E pensar a partir desse lugar do coletivo. E aí eu falei, bom, vou criar uns espaços, vou abrir esses encontros online sem saber o que vai acontecer, sem ter um tema específico, mas que a gente começa a conversar sobre arte, sobre a vida e ver o que vai acontecer, né? Eu vou situar um pouquinho vocês, eu acho, a partir de que lugar que eu tenho percebido isso dentro do meu trabalho, e aí a gente pode abrir uma conversa que não que pode ser qualquer coisa, qualquer coisa que cada um queira compartilhar ou pensar junto, ou abrir um campo de reflexão coletiva, assim, sabe? Eu acho que isso é um lugar bom. É, Quando eu fui entendendo que meu trabalho estava num lugar muito de pensar essa questão da natureza, né, dessa relação do ecossistema, de pensar um lugar onde o corpo e a natureza não se separam, né, a gente pensa numa coisa que é fluida, que é fluxo, que é um corpo que está pulsando junto com a terra, né? E aí eu comecei a entender o seguinte, que a gente precisava, que eu precisava e rompendo com as gavetinhas que eu tinha feito ao longo de toda a vida, separando todas as coisas, né? Como se uma coisa fosse uma coisa, outra fosse outra, e aí eu fui chegando a uma ideia de que, na verdade, as coisas elas não se separam, elas todas. Bem-vinda, Cris, bem-vinda, Renata. Então, assim, fui entendendo que essas coisas não se separam, sabe? E aí eu comecei a pensar, como é que eu faço isso vir para o meu trabalho, que não é mais meu trabalho, porque se as coisas não se separam, o meu trabalho é um grande trabalho coletivo, que vem a partir da relação com os mais que humanos e com todas as pessoas que atravessam o meu caminho, né? E aí eu comecei a trazer as pessoas para montar a exposição junto comigo, e não só montar uma coisa que eu pensava ver de uma determinada forma, mas compartilhar a montagem numa conversa, o que onde que as coisas vão, como é que a gente constrói uma construção coletiva daquele espaço a partir a primeira experiência foi a partir do meu trabalho com Agora Eu Ouço Sabiás, mas que eu trouxe para as pessoas a partir de histórias. Então, eu fui contando as histórias de Gatu, e a partir dessas histórias, depois das pessoas é, estarem tomadas das histórias e das pessoas que moram em Igatu, eu mostrei o meu trabalho. Então, a ideia é que a pessoa pudesse trazer também alguma coisa do repertório dela própria, a partir das histórias, né? E aí a gente foi construindo os elementos que eu tinha lá e com coisas que elas também foram construindo a partir de um eixo que eu pensei de águas, pedras e plantas, né? Então, eu crio um eixo, uma ideia de a partir da onde a gente vai conversar, e a partir disso a gente vai olhando e tentando achar lugares de se relacionar. Eu fiz isso em Goiânia, né, em 2023, eu fiz isso em Igatu em 2024, e nessa mesma ida para Igatu em 2024, eu abri o primeiro bordado coletivo, que é a outra ideia de pensar como é que a gente convida as pessoas para estar junto e num lugar que não é um lugar de ensinar e aprender, mas é um lugar de conviver e de simplesmente estar.
né? E a gente poder se colocar e pensar juntos, né? E aí o bordado coletivo em Igatu, num vilarejo de 400 pessoas, vieram 30 pessoas bordar assim, na praça. Foi assim uma coisa, eu falei, gente, as pessoas tipo vieram bordar, foi lindo assim, né? E ficaram bordando bastante tempo. Eu achei que ia durar umas 2, 3 horas, eram 8 horas da noite, estava escuro e as pessoas estavam sentadas bordando na praça, né? Aí depois eu abri esse bordado aqui na Candeeiro e ele tem funcionado super bem. As pessoas chamam as avós para virem na livraria para bordar e tomar chá. Então, coisas assim que criam um lugar não capitalista de estar, sabe? Da gente pensar um pouco na contramão de todos esses movimentos que a gente tem visto, né? E que são mais frequentes. Depois eu abri esse bordado, tem um bordado aberto aqui no ateliê, a gente fez na viagem para Alter do Chão, tem 4 pessoas que tiveram comigo lá em Alter, né? A Natasha, a Cris, a Renata e a Marcela em janeiro, né? A gente bordou no barco lá em Alter, que foi maravilhoso, experiência da gente também bordar. E em Belém, eu abri o bordado também na galeria Camaracó, e aconteceu uma coisa incrível, porque o primeiro dia do bordado vieram umas 25 pessoas. O Miguel falava assim para mim, Valéria, eu não conheço essas pessoas. Tipo, as pessoas que não, nem são pessoas que vêm aqui na galeria. Então, eu comecei a entender que esses chamados assim, eles poderiam ser um lugar onde outras pessoas vêm e se juntam, sabe? Nesse sentido da gente entender que é um espaço aberto de trocas e compartilhamentos. E aí, e depois eu voltei lá em janeiro, antes de eu ir para Alter, e vieram 50 pessoas bordar numa tarde, gente. Foi uma loucura, assim. E eu comecei a ficar, eu achei que podia acontecer de vir muita gente, porque o post que a gente fez no Instagram foi ficando muito visto, assim. Eu falei, gente, 5.000 pessoas viram esse post. Se 1% das pessoas vierem bordar, são 50 pessoas. Aí, tipo assim, eu estava saindo de casa, peguei mais um tecido, peguei mais material, foi a sorte, porque não sei, foi surgindo gente para bordar. E eu falei, gente, eu acho que esse é um lugar, sabe, um bom lugar da gente pensar que é esses convites para a gente estar junto. E agora em Uberlândia, a exposição foi assim, um sucesso, ainda está lá, vai ficar até o final de março, mas não porque a exposição está bonita, não porque a exposição está, mas porque as pessoas estão participando. Porque as pessoas estão indo lá, estão desenhando nas paredes da exposição. Eu resolvi deixar a maior parede para participação do público, né, das pessoas. E as pessoas se manifestam como um manifesto naquela parede, né? A ideia é que a gente possa construir um lugar a partir do ponto de vista dos fungos, que são lugares, que são essas redes, né? Então, redes que são de todos os lugares, nem de um lugar nem de outro, mas que se conectam por lugares invisíveis, por conexões invisíveis, né? E elas acontecem no bordado, elas acontecem no desenho na parede do ateliê, lá do museu, elas acontecem também nesse lugar do encontro. Eu comecei a entender isso, sabe? Eu falei, gente, então a gente pode abrir encontros online, onde a gente vai estar sei lá, conversando e pensando junto e trazendo questões que são para a gente pensar junto, né? Para mim, a arte e a vida não se separam. Então, tudo que acontece na minha vida é o que vira arte, é o que se transforma, ou é que me motiva a escrever, ou é o que me motiva a pensar, a estar presente, né? Então, assim, às vezes eu fico olhando, né? E hoje eu fiquei pensando, eu falei, olha, o que que eu posso fazer, né, com isso? Hoje, o que que eu vou fazer? Aí eu fui numa aula de canto hoje cedo, né?
tenho uma aula de canto, eu resolvi, eu estou num plano para o meu futuro, para o meu envelhecimento. O plano do meu envelhecimento significa estar cada vez mais ativa, experimentar o meu corpo de diversas formas, fazer coisas que eu nunca fiz antes, cantar é uma coisa que eu nunca fiz, e aí tentar ir abrindo espaço para coisas que são novas e que são desconhecidas, né? Então, eu resolvi, eu fui na aula de canto hoje de manhã, e aí o Guga, que é meu professor, né, ele falou assim para mim: ai, vamos chamar o vento. Assim, eu falei, pronto, já achei qual é a linha o que nós vamos conversar hoje à tarde, né? Então a gente cantou a música do Caíme, né? Vamos chamar o vento. E aí eu fiquei pensando nessa ideia, né? De o que a gente ia fazer hoje à tarde. Falei, pois é, a gente vai chamar o vento. Nós vamos entender assim o que os ventos estão nos trazendo, né? Como é que a gente está pensando a nossa vida, o nosso tempo aqui no planeta, as coisas que a gente, quais ventos estão nos tocando, né? E o vento tem uma coisa linda, assim, que a gente só percebe o vento a partir do que ele toca, né? Você não consegue ver, você só vê e sabe que está ventando, ou porque tem alguma coisa que está se movendo, né? Pelo que ele move, que a gente sabe que o vento está ali, né? E isso é uma coisa muito incrível, assim, da gente pensar, porque a gente é o tempo inteiro movido por coisas que a gente não vê, que a gente já nem sabe o que que é, mas alguma coisa nos toca num lugar que a gente desconhece muitas vezes, mas isso faz com que a gente tome uma atitude em relação a alguma coisa, a gente se mova, ou a gente se mova em direção a, a qualquer coisa, né? Então eu acho que esse seria uma boa coisa para a gente começar a pensar assim, sabe? A partir dessa ideia de ventos, assim, quais são os ventos que nos movem, coisas que a gente pensa da vida, assim, de relações que nos conectam com a existência e com aquilo que a gente faz, nas escolhas que a gente faz, né, no nosso dia. Então, assim, muito nessa ideia da gente olhar assim, que coisas que são despretensiosas que a gente vai fazendo e que a gente faz porque alguma coisa nos moveu em direção àquilo, né? O meu trabalho artístico ele é todo feito assim. Eu nunca sei o que eu estou fazendo de fato. Eu vou fazendo. A hora que eu vejo, aquilo tá sendo construído. A hora que eu vejo, já estou no meio de uma coisa que foi acontecendo a partir das experiências que eu fui tendo ao longo do tempo, né? E às vezes, se eu olhar para trás um pouco para a minha carreira artística, para um tempo para trás, eu percebo que quando eu tinha uma ideia mais clara da onde eu estava indo, eu não ia tão longe, assim, sabe? Então, eu acho que isso atrapalha um pouco a gente achar que a gente tem um lugar para chegar, sabe? Talvez a gente não tenha um lugar para chegar, talvez a gente tenha um lugar para experimentar, né? E uma das coisas que eu mudei completamente, assim, foi começar a olhar para a minha vida como uma experiência, porque a partir do momento em que você olha para a sua vida e para tudo que está ao seu redor como uma experiência, tudo muda de contorno, tudo muda de contexto, porque aí não tem mais uma expectativa de que as coisas sejam de uma determinada forma, só tem um experimentar e ver o que vai acontecer com aquilo que vem, né? E eu acho que é muito bonito, sabe? Isso foi uma coisa que mudou completamente a maneira como eu penso o trabalho, como eu penso, e eu entendo isso que a gente está fazendo aqui como uma proposição artística. De uma conversa e de um lugar onde a gente vai olhar para a gente mesmo e para as coisas que a gente faz, não só como produção artística, mas como relação da vida
como um lugar, sabe, de conexão, como um lugar que é arte, porque a arte é a criação de vida, né? Eu acho que é a criação da vida, para mim, a arte está nesse lugar da criação da vida. Ele não está num lugar só da criação de novos objetos ou de coisas que podem ser vistas. Ela está num lugar do sensível, né? E então, enfim, eu acho que eu queria fazer essa introdução assim e a gente abrir para uma conversa que assim, não tem certo, não tem errado, não precisa ser uma coisa que está exatamente ligada com isso que eu estou falando, porque a ideia é que assim, ó, qualquer coisa que tenha passado na cabeça de vocês, ou que vocês tenham vontade de compartilhar e que a gente possa ir abrindo uma conversa, eu acho que essa ideia é tipo uma coisa que eu pensei assim, e a gente vê se funciona. A gente vai, vamos ver o que que acontece, assim. E eu sou super amiga dos silêncios, então eu não tenho problema quando fica um silêncio, porque eu acho que o silêncio, às vezes, ele é necessário para que a gente elabore alguma coisa que a gente está querendo falar, e se a gente fica o tempo inteiro interrompendo o silêncio, às vezes a gente se atrapalha, assim. Então, se ficar um pouquinho de silêncio, está tudo bem. Assim, eu acho que isso é é uma coisa que eu gosto de pontuar, assim, também. E talvez a gente possa falar que ventos trouxeram vocês aqui, né? Sei lá. A gente pode começar por essas. Isso talvez ajude, assim, né? Ai, Valéria, eu sou muito fã, né? Assim, e o seu trabalho realmente trazer o coletivo. Eu acho que o vento que me trouxe foi você mesmo, para essa energia do coletivo. Mas Lindeza. eu acho que de tudo isso que você falou, é uma das coisas é o que toca são os sentidos mesmo, né? Porque o vento a gente não vê, mas a gente sente também, né? Sim, Então, eu acho que é muito desses sentidos, que acho que a gente não para às vezes para apreciar, para viver esses momentos, que é isso, do vento batendo no rosto, e sentir esse vento, e não só ver na reação das folhas ou de alguma coisa mexendo. Então, para mim, o vento tem muito desse papel, que eu, principalmente quando eu fico meditando de manhã, que eu sinto o vento, eu até dou risada, assim, igual você com a chuva, sabe? uhum. Que, aliás, minha relação com a chuva mudou depois de você. Eu não consigo ver chuva sem lembrar de você. Ai, gente, que delícia. É porque eu amo chuva, gente, amo. Ô, Val, eu fiquei pensando quando você falou disso, que você traz as pessoas, né? Que nem você falou, lá na galeria, acho que é em Belém, né? Chegaram uns 25 pessoas que o pessoal nunca viu, não frequentam. Eu acho super legal porque, assim, o público de museu, né, de galeria, muitas vezes, assim, ou é não sei o que eu estou fazendo aqui, né, vou só porque tenho que ir, ou é aquela coisa meio quadradinha, né, a pessoa se sente na obrigação de ver uma exposição e aquele lugar que você fala baixo e não toca em nada, né, você vai na pinacoteca, você não pode se mexer. E eu acho super legal. Talvez isso que você está fazendo está trazendo o público, traz. E o que é completamente diferente dessas exposições que estão meio na moda também, que eu tenho um pouco de dúvida sobre essa coisa da imersão, né? Então, tivemos aí do Van Gogh, eu fui ver a do Van Gogh, aí já tem mais 1 milhão aí. E isso, para mim, não é entrar na obra, né? Aquele monte de luz, aquela projeção para mim não faz muito sentido, não tá te levando para dentro da arte, não é isso, né? É muita luz, e muito teatro, vamos lá. E acho que isso que você está fazendo é uma coisa bem mais palpável, bem mais agradável, bem mais das pessoas se sentirem realmente assim presentes, né, no seu trabalho e poder ir lá e desenhar e mexer numa coisa que já estava feito. E acho que isso é nem sei se é que inventou isso ou de onde veio, mas é um trazer o público muito, muito grande, muito para a arte, para a simplicidade, para essa coisa toda da vida misturada com a arte, com o dia a dia, com planta, fungo, vento, né, e material artístico. Eu acho isso muito legal para quem
consegue participar de uma coisa dessa. Acho sensacional. Eu acho que tem uma coisa que você falou, sabe, Débora, que é bonito, porque assim, eu comecei a me incomodar com essa coisa que as pessoas iam na exposição e elas não podiam encostar em nada, sabe? Falei, gente, a pessoa não pode pegar em nada, ela não pode, sei lá, quase que parece que tem que pedir licença para estar no É, lugar, não é possível. Falei, a gente falando de atrair público para a arte, como é que a gente está fazendo isso? Se a gente está, tudo que a gente, todos os movimentos que a gente faz, eles são de separação e não de trazer as pessoas. Se o tempo inteiro você faz uma coisa que distancia, você põe limites até onde você pode andar. Mas isso acontece por quê? Porque a arte está no lugar do capitalismo. Então as pessoas têm um valor, aquele trabalho tem um valor. Eu não quero uhum, esse valor no meu trabalho. Essa foi a minha escolha. Eu prefiro que o trabalho estrague porque alguém pôs a mão, porque rasgou, porque a pessoa estava uhum. experimentando o trabalho, do que eu ficar com um monte de trabalho na minha mapoteca aqui fechado que ninguém vai ver. Eu prefiro que as pessoas tenham Sim, uma experiência. Então, eu acho que quando eu comecei a entender a importância do sensível no meu trabalho e dessas relações nesse sentido dos sentidos, eu comecei a abrir essa possibilidade. E nessa exposição que está lá Uberlândia pode pôr a mão em tudo, em absolutamente tudo, em todos os trabalhos, assim. Então, na de livro de artista eu já tinha feito isso, também lá em Belém, e a minha colocação é assim: pode pegar em tudo com delicadeza, sim. sabe? Lembra na Então, exposição a exposição da Unicamp que a gente participou? O meu livro era um livro super delicado, feito com a capa era de papel artesanal, com uma costura. Só que assim, se ninguém pusesse a mão, não fazia o menor sentido. Se a pessoa não folheasse o livro, não fazia o menor sentido. Eu vou te falar, ele ficou 30 dias lá, ele tá todo desbeiçado, mas assim, a ideia era essa, era que as pessoas mexessem. Eu já estou fazendo um outro para mandar de novo quando precisar para algum lugar, né? É assim, e é isso. Eu acho que a arte, a nossa vida é efêmera, ela começa e acaba, e eu acho que tudo, um livro que você fizer, deixa ele fotografado, registrado, e a hora que ele acabar, acabou, e vamos fazer outro, né? Acho que eu também comecei, sou uma pessoa super detalhista e toda arrumadinha com as coisas, e eu tenho mudado esse meu ponto de vista. Acho que a partir também das conversas com você né, e tudo que a gente vai aprendendo. ai, muito bom. Fazer um comentário, Valéria, sobre você falou de Belém, né? Não imaginava que tantas pessoas aparecessem. É porque eu acho que a arte acaba ficando um bocado hermética assim para as pessoas, né? Para as pessoas mais simples, né? Eu não vou botar os pés lá porque eu não entendo, eu não conheço e tal. Quando você fala em bordar, né? É, você pega um outro horizonte, né? De pessoas. Não, isso aí eu sei fazer, isso aí eu tenho como colaborar, eu tenho como participar, né? Então é uma maneira é um chamamento, né? Diferente de propostas iniciais, né? Porque muitas vezes até a gente que, por exemplo, eu cá, né? Que estou acostumada com uma pintura, uma coisa mais clássica, mais coisa. Muitas vezes uma coisa muito contemporânea, né? Eu paro lá, fico olhando e tal, e nem sempre aquilo me desperta os sentidos assim, fica uma incógnita grande, né? Então, eu acho que entra justamente nessa porta, né? Nessa porta de entrada para as pessoas verem que isso não é uma coisa, um bicho de sete cabeças, né? Dá para entrar lá, né?
Eu acho que é isso, E, é muito e, válido. Cris, você sabe que a proposição ela não precisa saber bordar, né? É a Depois, primeira coisa. É um convite que vem assim, tipo, não precisa saber bordar, não pode dar palpite no bordado do outro, e não é um lugar de aprender a ensinar, é um lugar de convivência, né? E aí e porque chegam pessoas que bordam, que são super bordadeiras, e chegam sim, pessoas sim. que nunca pegaram numa agulha, né? Então é muito curioso isso também, sabe? Aham. Mas Não, eu a acho que gente é viu. verdade, o bordado, eu acho que ele tem uma história também, às vezes tem uma história familiar, né? Tem questões de é um pouco diferente de outras linguagens, né? É interessante. Até no nosso horizonte lá em Alter, né? Então, tipo assim, a Ju né, disse que nunca tinha bordado, né, e tal. Então ela fez lá uns pontos do jeito dela, né? Uma coisa completamente diferente do que a gente chama o bordado tradicional, né, da coisa, né? Mas ela estava super feliz de estar lá, de estar participando, de estar criando uma coisa nova para ela, né? Que ela é muito aberta a coisas novas, né? E isso é importante, né? Eu já sou mais crítica, né? Então eu já sou crítica com o meu trabalho, né? Então eu tenho um pouco mais de dificuldade de me expor numa coisa que eu não conheço tanto, né? Então, não que eu saiba abordar, mas eu sei um pouquinho, né? Então, aí eu me sinto mais à vontade, né? Então, e aí você vai soltando, né? De coisa assim, né? Então, é sem exigências e cada um dá a sua colaboração, né? Do tamanho Que que é cabe para capaz, né? cada um, né? Que Bonito cabe isso, para é. cada um, né? Aí é bem legal, é bem interessante essa parte aí do teu trabalho. Uhum. Vá, Oi, Ti. eu tive uma experiência, acho que foi em 2018, 2019. Você está me ouvindo? Eu tô. Tá. Uhum. Lá em Paraty, na Flip, foi a primeira vez que eu vi esse lance do bordado coletivo. Não era exatamente, bom, eu não, na verdade, é que estou falando, mas eu não conheço em detalhes o seu trabalho com o bordado coletivo, né? Eu te acompanho e tal, mas não estive presente. Mas lá no Sesc Caboré, lá de Paraty, numa Flip, a gente foi ver umas exposições que estavam tendo lá, umas instalações, e tinha no jardim uma artista, e a ideia era a ideia do bordado coletivo. Só que ela montou uma mesa de café, uma mesa de chá da tarde. E sobre essa mesa ela estendeu o tecido e deixou lá as linhas. Então tinha o café, o bolinho, as coisinhas todas, e as agulhas, linhas e tal, para o pessoal sentar, tomar café em cima da toalha, em cima do tecido que estava Do sendo mesmo tecido bordado, que ia bordar. o Ah, mesmo que tecido. Então, lindo! além do bordado que as pessoas iam fazendo, ficavam também as marcas desse café. Uma coisa assim que eu Farelas, né? achei uma sensibilidade, eu nunca tinha visto, foi a primeira vez, e eu achei aquilo maravilhoso. E aí isso me leva a ideia também que você comentou, né, dessa surpresa das pessoas participarem, né, de aparecerem, porque não é, eu acho que você deve ter feito realmente uma divulgação certa. Eu digo isso porque eu não sei se você vai lembrar do meu projeto Ponto Poema, que a ideia do Ponto Poema era que as pessoas participassem, que mexessem nas coisas, que deixassem registros e que eu tivesse isso depois. Mas isso não acontecia, era raro, era raríssimo. E veja, aí eu fiz as instalações em pontos de ônibus, então eram locais públicos onde passava um monte de gente e deixava as coisas, deixava lá caneta, deixava
lápis, deixava, escrevia em cima, olha, pega, leva, escreve, cola, deixa aqui seu registro e tal. E era muito difícil das pessoas participarem. E aí fica então a questão, né? Tipo, o que que faz as pessoas aceitarem o convite? Né? No seu caso, você está falando do bordado e agora também dessa exposição onde as pessoas podem registrar alguma coisa na parede, né? Mas em algumas situações, mesmo que a gente queira, parece que, não sei se o local, o ambiente, não sei, estou jogando aqui uma questão para a gente pensar, porque é uma coisa assim que me atrai muito a ideia da interação, já faz tempo, desde antes do Ponto Poema, o Ponto Poema nasceu por conta disso, mas que frustra, né, quando isso não rola. Uhum. É interessante, Tininha, porque eu fiquei pensando numa coisa assim, né? Que a gente não tem o menor controle. A questão também é um pouco essa. Eu nunca tive menor controle, assim, de como as coisas se dão, né? É, eu acho que, por exemplo, para mim, o que aconteceu em Goiânia foi, aliás, tem sido surpresas, assim. Mas, assim, às vezes o que eu fico pensando é que eu me junto com pessoas, sabe? Não sei como é que você fez isso, pensando assim, mas, por exemplo, lá em Goiânia, quando eu propus o projeto, eu pedi, por exemplo, para pessoas, para a galeria, para eles trazerem, na verdade, pessoas que podiam compartilhar do projeto, sabe? E aí, assim, foi muito interessante. Então, eu acho que talvez esse lugar de trazer pessoas para juntar e fazer a partir de um lugar que já inicia de um lugar coletivo, pode ser uma coisa que pode funcionar mais, sabe? Porque eu acho que a gente sozinho, eu não sei se a gente tem força, sabe? E eu acho que lá em Igatu estava a Juliana comigo, que era uma moradora de lá, que me ajudou ela falou para meia dúzia de pessoas. E aí um foi falando para o outro. Mas assim, eu acho que essa ideia de que para a gente fazer um projeto coletivo, para um trabalho coletivo funcionar, talvez ele tenha que nascer de um lugar coletivo, sabe? Foi uma coisa que me ocorreu assim, enquanto você estava falando. Talvez Ah, você com possa certeza, faz convidar muito mais sentido. algumas pessoas para pensar esse É, projeto com você e entender o que acontece se o projeto se dá, né, a partir de um lugar do coletivo também. Foi o que me veio, assim, sabe? Talvez a única diferença, porque estar no ponto de ônibus, estar num lugar onde as pessoas estão de passagem é super interessante, porque as pessoas vão passar de alguma forma. Né? Mas como é que a gente faz as pessoas se conectarem com essa ideia de fazer poemas ou de participar neste momento, né? Eu acho que talvez mais pessoas pensando juntas, talvez seja um lugar, sabe? Não sei se faz sentido, mas aqui foi o que me ocorreu, assim, sabe? É, né? com certeza faz muito sentido. Um projeto coletivo tem que nascer do coletivo, né? Não sei, fiquei pensando nisso, porque assim, o meu trabalho ele já é coletivo, porque ele nasce coletivo em cocriação com seres mais que humanos. Então, assim, ele já nasce de um lugar que não sou eu. Todos os meus ancestrais e mais esses seres mais que humanos. Então, ele já está. Eu não tinha me dado conta disso, eu me dei conta disso porque a Suzana, quando ela escreveu o texto dessa última exposição, ela falou para mim, Valéria, o seu trabalho nunca mais vai deixar de ser coletivo, porque ele já nasce desse lugar do coletivo com os seres mais que humanos. Ele já é com os fungos, com as plantas, com as pedras. Então, esse lugar do não coletivo não tem como, sabe, a gente olhar para ele separado mais. Então, isso foi uma coisa que eu me dei conta, porque eu estava preocupada nessa exposição de Uberlândia, que, na verdade, eu não podia fazer uma chamada aberta para as pessoas que quisessem participar da montagem, que é o que eu gosto de fazer, porque lá eu só podia contar com 5 pessoas para montar, porque estava montando uma exposição à tarde, na outra parte do museu. Eu tinha pedido o museu inteiro,
porque eu já tinha pensado que eu queria um lugar de ocupação e de movimentação. Mas as pessoas não me conheciam também, não iam estar o museu inteiro para eu fazer a proposição. Eu acho que tem um pouco a ver com isso e tem a ver com a demanda de projetos que foram enviados para o edital. Sempre um edital vai querer tentar trazer mais pessoas do que dar o espaço para uma pessoa só, né? Então, eu acho que tem um pouco essa ideia de que eu não consegui fazer, mas eu acho que aí e deu certo, porque daí eu resolvi que o coletivo ele ia acontecer depois que a exposição tivesse aberta e que as pessoas todas que entrassem e se relacionassem com a exposição, escrevendo nas paredes ou mesmo fruindo os trabalhos com o próprio corpo, porque aqueles tecidos, eles são numa altura em que as pessoas transpassam com o corpo o tecido. Eu quis fazer isso para que existisse uma relação assim de corpo também, né? Além de poder tocar, né? Então, não sei, viu, tia? Minha sugestão, assim, que talvez você possa tentar refazer num lugar de fazer esse projeto surgir do coletivo, sabe? Sabe o que eu acho bacana, Vá? Quando você fala, eu abri o bordado. Parece que você está abrindo os búzios, sabe, outros canais. Não tem, mas você está trazendo outras coisas e abrindo para todo mundo. É, é, é engraçado esse lugar, né? É porque eu sinto que é isso mesmo, né? Mas é isso, né? E eu acho que assim, o que eu sinto que aconteceu é que eu comecei a abrir todas as coisas, sabe? Assim, em vez de fechar o trabalho, abrir para todas as coisas que porventura viessem, né? Então, eu adorei você falar isso, porque eu falo naturalmente, abri o trabalho, nunca, eu abri o bordado, mas nunca me dei conta, assim. O que está abrindo, né? Quando você fala, né? Abrir o bordado. É uma abertura, né? É uma abertura para outras coisas. E a gente, assim, eu tive também a oportunidade de participar do seu bordado lá no hotel, né? A gente fez no hotel, na piscina, e fez no barco também. E é aquela coisa, você convida, você já fala que não precisa saber, né? Você já desarma tudo, né? E, e junto vai construindo, né? Vai tendo essa costura coletiva, que na verdade é mais esse momento do que né, o resultado final daquilo também, né? É outra coisa, vai acontecendo, é bem interessante. É porque a Natália falou uma coisa aqui no chat, né, que eu fiquei pensando e que é isso. Porque, na verdade, o que me interessa é que as pessoas fiquem. Não é que elas passem rápido, é que elas fiquem. E que elas podem ficar na presença durante um tempo, se elas tiverem essa disponibilidade, mas elas podem ficar na lembrança, elas podem ficar na memória, elas podem ficar na relação, elas podem ficar de outra maneira, que não é uma maneira única, né? Então, também eu acho que abrir é não fazer isso acontecer de uma forma pré-determinada e única, e fazer com que as pessoas se coloquem e estendam o tempo com, com, o, com o trabalho, com a experiência, com a convivência, com qualquer coisa, sabe? Porque eu acredito que existe uma necessidade da gente contemplar mais, ficar mais presente num tempo mais longo. Porque a gente vive num mundo de muitas camadas, que o tempo inteiro é um mundo que nos chama a todo momento para outra coisa, menos para aquilo que você está fazendo. Você está fazendo uma coisa e tem alguma coisa te chamando para uma outra coisa que não é aquilo que você está fazendo, né? E aí, assim, Uhum. a ideia é que se a gente começa a entender que esse mecanismo existe, como é que a gente rompe isso? Ficando, não deixando aquilo que está chamando, né? Sabe? Não sei, pensei nisso, né?
Oi, pessoal, tudo bom? Ó, Oi. será que homem pode falar aqui? Claro, Éder. Sim, maravilhoso, né? Eu peço licença, então. Eu tive a Todos, todos. sorte, Hum. eu tive a sorte de acompanhar uma sessão de bordados lá em Belém, lá na Câmara Có, e depois também lá em Alter, né? E o que me chama muita atenção é nisso que a Val fala, né, das pessoas não só passarem, mas ficarem. É muito interessante porque muitas vezes, como lá em Belém, foram pessoas que não se conhecem bordando ao mesmo tempo o mesmo tecido, né? A Natália escreveu aqui, né, a ideia de que o que a Val faz, na verdade, é provocar um dispositivo de encontro, né? Mas eu acho ainda mais interessante quando é um encontro de pessoas que não se conhecem, que vão ali para fazer um gesto que fica muito claro que é quase uma cápsula por onde a gente escapa daquele tempo-espaço cotidiano, né, e entra numa outra esfera, criando relações com forma, com a linha, com a cor. E é muito bonita a ideia do bordar não sabendo, né, que a pessoa se joga numa aventura que não é pautada por uma racionalidade do saber, né, mas por uma intuição. E aí, quando todo mundo vai embora e você olha para o tecido, tá ali a resultante desse encontro, né? E aí é tanta gente diferente que se deixou por um momento quase ficar ali meio que anestesiado, né, do mundo lá fora, criando algo. E quando você vai olhar o tecido, parece que tudo foi muito organizado, que foi tudo pensado, como as formas iam se encontrar, como os desenhos iam criar uma relação. E aí acho que está uma poética muito, muito potente, que é o que o trabalho da Val tem se mostrado cada vez mais, que é essa poética do fortuito, né? É a poética de quem nem sabe que podia fazer, de quem nem sabe o que ia encontrar, né? É, e aí a pessoa fica, sei lá, meia hora, uma hora ali bordando, e aí você fala, uau, né? A pessoa é capaz de produzir coisas incríveis, quase que a revelia dela mesma, não é? Sim, é. Que E lindo. aí o tecido fica esse campo de força poética, né? Entre não saberes, mas muitas execuções, entre uma prática titubeante, né? Eu acho que são bordados bêbados, não é? São Sim, adorei. bordados ébrios, né? Nossa, Porque são sem direção, mas quando a gente vai olhar eles, eu pensei neles como bandeiras, como flâmulas, né? Assim como um manifesto ao encontro mesmo, né? Como a gente é capaz de criar lindamente, e muitas vezes em silêncio, né? As pessoas acabam ficando compenetradas, né? Conversam muito pouco, e aí a troca se dá nesse gesto. Então, eu sou muito fã desse projeto. É isso. que lindo, adorei, gente, as pessoas criarem a revelia, assim, maravilhoso. Porque eu acho porque esse lugar é o lugar que me interessa, sabe? Porque isso mostra que qualquer pessoa pode. Não é, Uhum. isso não é da ordem do artista, é da ordem do ser humano, né? É da ordem de quem se propõe a experimentar um tempo prolongado em algum lugar, que no caso pode ser o bordado, pode ser o desenho, pode ser o encontro, porque isso aqui também É, para mim é esse lugar, sabe? Não tem a ver com a técnica, exatamente, Natália. Não tem a ver com a técnica, tem a ver com a disponibilidade de se colocar vulnerável naquele lugar, de se colocar à disposição de não saber fazer e fazer, né? Eu acho que tem uhum. um pouco dessa permissão mesmo, né? De você simplesmente estar ali, né? Eu acho que tem me interessado abrir esse espaço para isso, sabe? É. E aí, para mim, o que quebra assim de vez a espinha, até sobre o nosso conceito do que é arte, né? É que a Val coloca o fazer artístico
não na rota da produção de uma obra, não pensando muito longe de pensar dentro de um sistema comercial da arte, né? Ou mesmo de uma relação meio egóica que a gente pode ter, né, com a nossa própria produção, e tal. Mas a arte, ela é, na verdade, um estilo de vida, né? E aí a Val coloca ali como se fosse convidando as pessoas para sair da rotina delas, para ter um instante que eu chamaria de meditativo, né? Então, o quanto você pode dedicar da sua vida para um gesto prosaico que leva a uma certa interiorização, né? E que pode resultar na produção de algo, de uma beleza, né? De um instante de enlevo na própria vida, né? Quanto tempo a gente dedica disso no nosso dia a dia, né? E aí eu já tive a chance de ver, né? A Valéria também medita, né? E eu quero aprender. E para mim é muito próximo desse lugar mesmo, sabe? Quando é que nessa loucura que a gente vive, a gente se retira para dentro de nós mesmos para nos proporcionar um enlevo, uma poética, como ouvir uma música, como cantarolar, mas como bordar e se transportar para esse lugar que não tem, que não é comercial, que não é competitivo, que, né? É um, e aí a Val coloca o gesto artístico nesse lugar. E aí eu Tanto que a obra dela cada vez mais está se diluindo, né? A gente fala, se chegar hoje alguém e falar, quero comprar uma obra sua, eu nem sei o que a Val faz, né? Assim, eu saio correndo. Ela vai levar uma Assim, galera para casa do colecionador e deixar lá. Eu sei, ela não consegue ah lá, responder, né, Valéria? assim, eu saio correndo, é isso que eu faço, né? Mas é Não é? engraçado. Mas é porque Alguém eu me acho que esse chamar. lugar é um lugar político, gente, sabe? É um Exatamente. lugar muito político, da gente pensar a vida a partir desse lugar não capitalista, desse lugar de não mercado, desse lugar. E eu Exato. acho assim, e a gente pode ter tudo, sabe? Uma coisa não exclui a outra, mas a gente precisa desses espaços para que a gente possa entender que pode ser uma forma, porque hoje a gente tem uma forma única de pensar a arte e que está nesse lugar do Exato. mercado. E eu não quero esse lugar para mim, assim. Então eu tenho que criar um outro. Então acho que tudo isso Uhum. é a tentativa de criar um outro lugar de estar que possa É, permitir que a arte possa fluir para todas as pessoas e não como um lugar do capital, sabe? Então, acho que essa questão para mim é uma questão. Eu quero que ela sim, flua porque eu acredito numa corpos livres fazem mais arte, sensíveis, é isso. é, são menos como é que chama? Controláveis, sabe? Porque qual que é o incômodo com o artista? Porque o artista, teoricamente, é um ser livre. Ele é aprisionado por ele mesmo, nas complexas coisas que acontecem dentro dele. Mas ele, na relação com o mundo, ele é um ser livre. E nós somos esse ser livre. Só que a gente esqueceu ele em algum lugar. Eu fico tentando lembrar as pessoas que a gente tem esse ser livre dentro e que a gente tem que resgatar ele para a vida, sabe? Para que a gente possa ter esse lugar de liberdade, né? Exato. Você ia falar uma coisa, Débora, eu te interrompi, querida, perdão. Era uma brincadeira, que eu ia falar assim, alguém te manda uma mensagem que quer comprar uma arte sua, você leva aí para o ateliê e fala, escolhe, né? Meio Assim, por aí, né? Pode escolher. Aí, pode escolher, eu não cobro nada. isso, Assim, isso. assim, Opa, Mas, tô indo aí. Val, mas ela, na minha família, assim, existe tipo, uma brincadeira do tipo, quando é que você vai começar a ganhar dinheiro com tudo isso que você está fazendo, né? E aí, tipo, não sei, eu não achei o canal ainda. Calma, vamos devagar.
Tá bom assim, É né? porque essa não é a pergunta certa. Você fala É. isso, Exato. essa não é a pergunta certa. Sim, sim. Assim. Ai, é tão lindo. Nossa, você tinha que fazer para vender. Nossa, você tinha que. Nossa, você tinha que. Daí eu É, fico assim, nessa calma, a gente não tem que nada, né? Vamos devagar. mas esse pensamento que tudo tem que resultar em dinheiro, né, é É, problemático, né? sim. É, ó, quem eu trouxe aqui para dialogar com a gente. A vida não é útil. Assim, pensando no Krenak, né? Eu falei, nossa, gente, isso tem tudo a ver com essa ideia dele pensar que realmente, né, existe um poder aí nesse lugar do capitalismo e a gente tende ao tempo inteiro levar tudo para esse lugar, né? Naturalmente, porque a gente foi educado para isso, a gente foi educado para competir. A gente foi educado para toda a educação, ela tá o melhor aluno da classe, a pessoa que desenha melhor, a pessoa, todas essas coisas que são sutis e que estão nesse lugar, eles vão educando a gente para entender. E eu penso assim, que quando uma pessoa ganha, muitas outras perdem. Então, não sei qual que é a alegria disso. Eu fico pensando qual que é a alegria de você ganhar uma coisa que você sabe que muitas outras pessoas estão perdendo. Se você olha no coletivo, não faz sentido isso, sabe? Então eu fico pensando como é que a gente encontra um jeito em que as pessoas ganhem. E isso, para mim, foi um jeito, porque quando eu abro, por exemplo, uma exposição no museu, eu levo o meu trabalho para lá, porque é o jeito que eu consigo de entrar, mas eu abro espaço para todo mundo que quiser estar lá e que vai também desenhar na parede e se colocar dentro dessa estrutura do museu. Talvez a gente seja eu seja essa pessoa que abre espaço para que as outras pessoas possam entrar, sabe? Não sei, eu fico pensando que abrir o bordado e abrir esses encontros talvez tenha a ver com isso, né? Vamos junto, né? Eu não quero ir sozinha em lugar nenhum. Eu quero ir com as pessoas, eu quero compartilhando, eu quero trazendo o que cada um sente e pode trazer de si próprio junto, né? Nesse lugar mesmo, né? Ô, querida, tudo bem? Assim. Oi, Vá, oi. Tudo bom, meu amor? Eu tô aqui, eu entrei atrasadinha, eu tô no hospital com meu pai. Tá? Que bom que você entrou, viu, Rô? Uhum. Eu falei também, Éder, você não tinha chegado nem a Rô antes, que eu adoro silêncios. Porque os silêncios significa que as pessoas estão ali, ó, pensando um pouco, tentando compreender algumas coisas que sentiu e que, de repente, daqui a pouco alguém fala alguma coisa. É outra coisa que a gente é educado a não achar que está tendo problema, né? Se duas pessoas juntas estão em silêncio, elas não estão bem, elas estão com algum problema, né? A espera, né, é outra coisa que a gente entende como problema, né? Tudo que leva à ideia da contemplação e à ideia da reflexão parece que são interditadas pela ideia capitalista de produção, né? Então, vamos fazer aqui 30 segundos de silêncio. Sim. Mas é isso mesmo. É lindo, Fica à né? E acho vontade que para a falar, coisa tá? Eu tô mais brincando. íntima que você pode ter com uma pessoa é ter a condição de ficar em silêncio com ela. É lindo você se sentir confortável em silêncio Confortável. com alguém, né? E tudo é oprimido, né? O tédio, o ócio, o silêncio, o vazio, tudo hoje em dia é uma tentativa de eliminar esse espaço, né? Porque é um espaço, você precisa do vazio para criar, É, precisa do vazio para o novo, enfim, para ter espaço para fluxos. é. Olá, todo mundo. Eu não conheço, prazer, eu sou a Natália. Prazer. Valéria, eu queria
compartilhar que eu estava pensando quando vocês estavam falando da experiência que eu vivi, né, lá em Joanes, na hora que a gente abriu o bordado, que acho que tem muito a ver com o que vocês estavam falando, que foi um momento que eram várias pessoas, nós éramos um grupo de 8 pessoas, a maioria não se conhecia, eu não conhecia nenhuma não, eu conhecia uma das mulheres que estavam lá, e duas, na verdade, e a Valéria começou a abordar, sentou, começou a abordar, aí sem falar nada. Ela só sentou, começou a abordar, aí foi chegando uma, outra, e aí de repente estava a mesa, todo mundo, todas as mulheres ao redor da mesa abordando e compartilhando histórias muito pessoais, assim, muito íntimas, e foi uma coisa muito surpreendente para mim esse momento. Sempre volta assim na minha memória, tão potente que é esse encontro, né? Que é uma coisa que eu falei no começo, que o bordado com abertura para o encontro, mas essa permanência, né? Tu me mandaste aquele livro ontem que eu devorei, aquele da Morada Floresta, sim, fiquei obcecada. E essa permanência, né? Esse disparador para permanecer é muito importante, né? Porque se você só passa, se você não presta atenção, se você não observa, va- Então, você é, vai. aquilo não vai te Tá. ativar, né? Não vai te mover. Então, então tem que ter também esse espaço para o convívio, esse convite de ficar para poder a interação acontecer, né? Então eu estou pensando muito nisso também. E aí outra coisa que eu também ia falar agora que eu me lembrei, que falaram agora, se pedirem uma obra da Valéria, não dá porque ela ia ter que vender quem ela é, né? Vai pedir um pedaço dela, porque eu acho que é isso. A arte é uma forma de viver, né? Eu acho que eu me conectei muito contigo, porque na minha pesquisa também eu falo disso o tempo todo, de a arte, para mim, é um jeito de conhecer as pessoas, é um jeito de conhecer as histórias, né? De ouvir as histórias. Então, é uma prática, né? Não é um, não é um pedaço de papel, não é uma fotografia, né? Não é isso. E é político porque a arte é um pensar, né? É um pensar o nosso modo de estar no mundo. Então não tem como não ser político. Então por isso que eu admiro muito o teu trabalho. Estou feliz de entrar na conversa. Beijo. Beleza. Que lindo, né? Eu acho que esses momentos mesmo do bordado, eles são muito especiais, não só os do bordado. Eu acho que esse momento, por exemplo, que a gente está aqui, pensa, gente, é uma quinta-feira à tarde, tipo 4 horas da tarde, e a gente está aqui meio se estendendo no tempo, se propondo a ouvir uns aos outros e tá aqui nessa conversa que é compartilhar. Eu falei no começo quais os ventos nos trouxeram para cá, né? Como é que a gente pensou, quais foram essas para onde os ventos estão nos levando, né? A gente pensar nesses fluxos, eu acho que a vida está nesse lugar desses fluxos, né? Desse lugar que a gente vai se deslocando a partir da contemplação, porque eu não acredito em outro lugar. Eu acho que isso que você falou também, viu, Éder, que é interessante para mim, é porque eu não acredito num lugar onde não há conexão. Porque esse lugar onde não há conexão, ele é um lugar que ele não vai, ele não acomoda dentro do corpo. E tudo que não acomoda dentro do corpo vira uma coisa ruim, Sim. sabe? Uhum. Vira uma dor, vira uma irritação, vira uma raiva, vira uma coisa ruim. Então, é uma coisa que não me conecta, não consigo fazer caber na minha vida, não cabe. Então, eu acho que essa tentativa de abrir esses espaços e tentar trazer as pessoas vamos achar um lugar, que é um lugar onde essas coisas podem ser feitas, existirem, nesse lugar de Sim. existência de uma vida que pulsa, sabe? E que ela está tá partindo desse lugar da contemplação,
porque a contemplação é onde a gente vai no nosso mais profundo sentimentos, as nossas mais profundas sensações, elas estão nesse lugar da contemplação, né? Elas estão nesse lugar de você se conectar a partir de um lugar que não é a só a visão, porque eu acho que essa é uma questão, né? Então, como é que a gente sai desse lugar da visão? A contemplação parece que você atravessa a visão e você começa a perceber com o corpo inteiro tudo aquilo que está lá. É a É, segunda, você entra pela visão, mas dali a pouco a visão já não é mais o lugar por onde você absorve todo aquele lugar. Mas é a pele, é o cheiro, é o tato, são outros sentidos, né? E eu acho que isso é muito, muito forte, assim, sabe? Por isso que precisa se quando dá, demorar, né? não é? Querida, eu vou precisar sair, que eu tenho um compromisso aqui, mas eu não podia deixar de vir aqui dar um oi, um beijo, Ai, adorei. Muito e bom. estamos juntos sempre. Beijo, É gente. isso, com certeza. É, Tchau. Beijo. Hum, bom te ver, Beda. hum. Oi, Odila. Opa, Tudo bem, agora que eu querida? consegui entrar, Tem importância, eu nós nem estamos sei, aqui. eu tô ainda dentro do carro para não perder mais nada, porque o que eu tinha que perder já perdi. Sim. Nem vou sair de dentro do carro. Ficou bonita isso, essa tua proposta. É um espaço aberto para a gente Uma comunidade, compartilhar. bem. Isso aí vai formar uma comunidade. Você viu, eu passei para uma amiga minha lá de Minas. Ela é, ela é uma psicopedagoga e é uma psicoterapeuta. E acho que você até conhece ela. Eu não sei se eu cheguei a mostrar para você que a filhinha dela nasceu com aquela com o palato aberto, né? Então eu Ok. acompanhei um montão de tempo assim, toda aquela angústia, aquela coisa assim do terminar de gestar fora do corpo, né? E, e daí quando ela viu a tua proposta, meu, eu acho que ela vai fazer. Eu falei, você devia fazer com a Valéria alguma coisa. Porque você não faz outra coisa que costurar os outros também, né? Ai, Odila. É, Olha, eu vou dizer uma coisa, eu costuro a mim mesma a partir dos outros, é isso que eu eu faço. O também. tempo inteiro eu não costuro ninguém, não, amiga. Assim, Não, é eu isso. não, menina. Na verdade, você costura assim. Você sabe que você costura, meu. Como que não costura? Eu tinha um monte de pedra aqui. Fui levar para uns amigos lá, porque eu estou mudando de cidade, né? Você sabe. E, e aí, assim, eu estou muito mexida com isso. Vendendo tudo, né? Tá muito difícil. E então, essas coisas todas, assim, eu falei, bom, se eu acho uma comunidade é, online, eu vou participar dela e vou ficar, pelo menos, não perco a minha identidade. Mas uma coisa que eu queria falar para você era de se você não topava fazer uma proposta dessa que você falou, das, das costuras. Agora você me deixou constrangida de falar de costura. Mas cadê a Valéria? Eu Sumiu? estou aqui, Odila. Você mudou, deve ter mudado o De Ah, celular, tela. a tela. acho que eu não. É, e aí, assim, lá em Araxá, lá naquele instituto que a gente fundou lá em Araxá, se você não topava fazer um trabalho desse, A gente pode fazer em qualquer lugar. Eu vou em qualquer lugar, eu vou. Só a gente eu combinar. acho.
É. E a gente estava Então, falando, porque sabe, Odila, que é assim, né? É interessante porque o lugar, né? Eu acho que os lugares todos, eles são lugares em potencial. E essa proposta também, ela não é uma proposta minha. A Natália, por exemplo, que está aqui, a Natália vai abrir esse bordado lá, no projeto dela de pesquisa, com a comunidade que ela trabalha, sabe? Porque a ideia onde é, Natália? Onde no- é? É aqui no Pará. Eu moro em Belém e a minha pesquisa de campo é em Abaetetuba, em algumas ilhas Ah, perto de Abaetetuba. ai, que legal. Nossa, você vai estar juntinho aí com a turma da COP30, né? Vamos fazer uma costura aí. assim, Bordado da COP30. Bordado. assim. Mas eu acho que tem isso, sabe? Essa ideia, porque não é É, uma ideia minha, eu nem quero que eu tenha, não quero ter autoria sobre isso, mas eu quero que isso seja é, uma forma que outras pessoas possam também convidar outras pessoas para fazer, e que isso seja um modo de estar no mundo, que não é meu, não precisa nem me citar, não tenho nenhum problema com isso, inclusive, sabe? Mas que quanto mais gente se colocando nesse lugar de vulnerabilidade, de conversa, de encontro, de fazer junto, de um lugar de não opressão, todo mundo está melhor. Todo mundo vai se beneficiar. E eu não consigo abrir bordado em tudo quanto é lugar, mas eu consigo. As pessoas podem ir fazendo e se sentindo, se elas sentirem no coração que elas querem fazer isso, sabe? Eu acho que é maravilhoso, assim, quanto mais gente no mundo fazendo isso, para mim é uma alegria maior, sabe? Eu penso muito em soltar, sabe? Que essas coisas possam reverberar como reverbera uma onda, sabe? Como é um mar, ele não vai indo e voltando e cada vez vai mais longe ou mais perto, ele vai se movendo, que as coisas se movam assim no mundo também, né? nós tivemos uma amiga comum, né? Sueli Galigali, que toda fala dela era bordando, né? É. Ô, Val, a minha irmã, eu tenho uma irmã que ela é psicóloga, né? Psicanalista. Ela fez uma época, era tipo uma terapia em grupo mesmo, com uma psicóloga que conduzia. Mas era com bordado. O pessoal se juntava, era uma terapia, que teve um tempo. Ela fala que a coisa que ela mais sente saudade da vida era esse período. Era uma vez por semana, as pessoas se juntavam, só que tinha toda uma questão aí da psicanálise que você tinha que ir bordando os assuntos que iam surgindo. Os problemas familiares de cada um e tal, e cada um fazia o seu bordado. E minha irmã é bordadeira mesmo, né? Então, os trabalhos dela ficaram coisas maravilhosas. E às vezes eu falo para ela, você precisa fazer alguma coisa com esses bordados. Ela fala, mas para mim é uma coisa tão íntima, né? Tem tanta coisa representada ali. E eu acho isso que você faz é uma coisa que, né, que está acontecendo, uma coisa só que mais informal, né? Vamos dizer assim, o negócio lá era direcionadinho, tá, para uma psicanalista. Mas assim, eu sempre fui encantada com isso, com essa coisa que ela fez. E eu não sei bordar. Lembra que eu bordei lá no candeeiro aquele dia? Eu falei, eu não sei bordar. Senta aí e borda, que é para quem não sabe. E é muito gostoso, porque é engraçado quando você faz uma coisa que você não sabe. É bem libertador mesmo, né? E a gente estava esperando lá uma conversa, lembra? Com a Miri, com a Cecília. A Cecília atrasou e a gente estava lá com o propósito da divulgação do livro. Mas a hora que eles chegaram, eu falei, que pena, a gente podia ficar lá abordando até, né? Não, tivemos que parar para conversar. Ok, também é interessante, mas é legal isso, quando você se propõe a uma prática que você desconhece e você descobre que é capaz, né? Que, por isso é o que você falou, qualquer um é capaz de qualquer coisa, na real, né? Até quando você tem medo de alguma coisa, você é capaz, só precisa mergulhar, né?
E é bonito, sabe, né, também, porque é o seguinte, quando a gente faz uma coisa que a gente não sabe fazer, e que a gente tem, quer dizer, tudo a gente sabe fazer, né? A gente não sabe fazer as coisas de uma determinada forma, quando a gente só tem a ideia de que aquilo precisa ser feito daquele jeito, Aquele porque a jeito. gente é É, capaz de fazer tudo. Só que se a gente tem uma forma pré-determinada pensada, pode ser que a gente ache que a gente não tem condição, que a gente não sabe fazer. E o que traz esse bordado, essa ideia de você fazer uma coisa que você não sabe fazer, é justamente romper com essa ideia de que existe uma forma única de fazer as coisas. Não existe é, nenhuma forma única de fazer as coisas. Qualquer coisa no mundo pode ser feita de inúmeras formas, porque cada ser vai fazer a sua maneira. Se o é. ser conseguir fazer da maneira que é mais profunda para ele, melhor. Mas a gente aprende também que, olha, aí a gente vai, é assim que arruma, é assim que lava a louça, é assim que faz as coisas. Então, isso é uma forma que a gente foi também colonizado para Sim, fazer as coisas de uma determinada forma. E esse bordado, para mim, ele tem uma conotação por trás que é assim: a gente vai fazer aquilo que a gente dá conta de fazer. E como a gente dá conta de fazer, e está tudo bem. Não tem uma forma que precisa ser feito, não tem uma relação. O que você precisa é se colocar na sua expressão genuína no mundo. E é uma validação dessa existência, de todas essas existências, que eu acho que elas são essenciais para um mundo, para uma sociedade mais justa e mais humana. A gente precisa entender que cada um tem um papel próprio e que só você pode fazer, e que não é igual o que os outros podem fazer. Então, essa coisa da gente ficar o tempo inteiro se comparando e tentando chegar na altura de alguém ou na forma de fazer de alguém, isso só tira a gente do caminho, da é. nossa expressão pessoal no mundo. E eu acho que esse bordado coletivo que oferece um espaço para cada um ser o que é, tem essa intenção também de romper com essa ideia de que existe uma forma única. Mas assim, vamos lá, né? E aí você experimenta uma coisa, gente, olha, eu sei bordar. Eu fiquei aqui, ó, quanto tempo eu fiquei bordando, fazendo? Talvez eu não tenha, eu não sei ponto de bordado até hoje, e eu não quero que me ensinem. A pessoa, pode te ensinar? Não, não pode me ensinar, porque quando começar a me ensinar, talvez eu tenha que fazer daquele jeito e eu não quero, porque eu sei Não dá fazer. para desver. Eu não dá para desver aquilo, você vai acabar É, fazendo aquilo que você aprendeu. Exatamente isso, Natália. Então, eu falei, não me sim, ensina, não quero ser ensinada a isso. Eu quero ter como espaço de expressão genuína, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que foi um aprendizado também, que eu percebi que eu não queria que as pessoas me ensinassem, conforme às vezes ia chegando gente que sabia abordar e tipo, aí eu entendi, falei, não é um lugar de ensinar e aprender, porque senão isso uhum, vai virar mais do mesmo, que a gente a sim, vida inteira ficou fazendo, ensinando e aprendendo, como se isso fosse a única forma de estar no mundo, e não a gente expressar quem a gente é, né? Então eu vou percebendo que esse bordado tem uma profundidade, sabe? Tem umas sim, nuances de coisas que a com gente nem se dá certeza. conta que estão acontecendo ali, sabe? Você está falando isso, eu estou lembrando que no colégio que eu estudei, no, sei lá, no fundamental, né, quando chamava, sei lá, da primeira à quarta série, tinha aula de bordado e depois tinha o tricô, crochê, a gente aprendia tudo. Depois podia ser menino, menina, qualquer coisa, qualquer um. E eu sou canhota, então eu tinha grande dificuldade, principalmente crochê. Impossível para mim. E a professora fazia o quê? Em vez de deixar eu fazer do meu jeito, ela fazia para mim. E eu tirava nota boa. Meu bordado era lindo, mas não era eu que tinha feito, era a professora. Agora você está falando, eu estou me Você vai lembrando voltar de, no seu crochê do seu jeito agora, Débora. Olha que pô, lindo. eu vou precisar comprar linha e agora eu vou fazer o meu crochê do avesso, eu vou fazer meu crochê olhado de lado errado, mas
Que coisa, né? E eu acho que é por isso que eu sempre falei, eu não sei bordar, e minha irmã borda, minha filha borda, e eu sempre falei, eu não sei bordar, eu sou péssima, porque eu sou canhota, eu me justificava, mas não é isso, né? Eu fui, me ensinaram que eu não sabia. Na verdade, é meio isso. Eu acho que a gente é o tempo inteiro ensinado que a gente não sabe fazer as coisas. Porque É. sempre tem alguém que desenha melhor, que fala Uhum. melhor, que escreve melhor, sabe? Por Sim, causa dessa forma de pensar o mundo a partir do lugar da competição. Então, Da esse é o comparação. problema, da da comparação, comparação. né? É, Como se tivesse um jeito certo. O importante não é fazer. é Eu É, isso. Você está É, falando uma mas, coisa de nova, eu escrevo super estranho. E na época do colégio, eu estava escrevendo, eu estava acompanhando. Minha letra não era garrancho, não era a mais bonita da sala, mas estava acompanhando em escrita e em tudo. Fizeram que eu tinha que escrever do jeito que todo mundo escrevia. Eu comecei a atrasar sim. na sala de aula. Aí sim eu comecei a atrasar e meus pais foram lá e falaram: não, é o jeito que ela escreve. Ela estava melhor antes de vocês quererem mudar o jeito dela. Então, assim, o É, importante é. Não interessa se borda bem ou mal. A Val falou isso no barco, né? Eu falei a mesma coisa. Falei, ai, Val, não sei bordar. Ela falou, que bom, ótimo, é isso mesmo. é isso que eu quero. É, e é isso. o Não padrão da letra até, né? O padrão de é, todos os gestos, do corpo mesmo, né? Tem muito caderno de caligrafia quando a gente é criança. Eu aprendi a fazer ponto cruz e bordado quando eu era criança. E a minha tia olhava o meu avesso para 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 ver corrigir. se estava para ver se o avesso estava sujo ou se estava. Porque se ficar um monte de Gente, coisa remendada, tá feio, né? E eu acho lindo o avesso de bordado. Eu olho bordar avesso até hoje, mas eu acho bonito, sabe? Eu sempre achei, sei lá, o lado mais bonito, assim, do bordado. Eu bordo fotografia também, acho lindo olhar o verso do papel, assim, com todos aqueles fios soltos. Eu, Mas só uma coisa que eu lembrei também falando disso, tem uma coisa que eu acho engraçada quando eu ouço, que é eu amo dançar. E quando eu chamo as minhas amigas para dançar, muitas falam, tipo, mas eu não sei dançar. E eu fico, gente, a pessoa tem um corpo, como assim a pessoa não sabe dançar? Eu não tô chamando para ela para entrar na academia de balé, Bolshoi, sei lá o quê. É só pra mexer o balançar. corpo. Tipo, não interessa se ela, sobre se ela tá indo para divertir, um lado né? direito e eu tô indo para o esquerdo. Eu tenho vários amigos que falam, tipo, sério, tipo assim, ficam, tipo, não, eu não sei dançar. E eu fico, gente, como... eu acho que tem uma. Ui, gostaria de fazer um comentário. Pode falar, Cris. Oi, não, estava em dúvida que saiu as telas aqui. Eu acho que tem duas questões aí. Uma coisa é técnica, né? Existe um bordado técnico e tal, que é feito assim, assim, assado, que tem um avesso assim, assim, assado. Isso é técnica, tá? E uma coisa que você se propõe a fazer e tal, não é técnica, está longe disso. É uma questão de expressão, de você botar a tua emoção, teu sentimento ali, naquele trabalho. E aquilo pode ser uma escrita de garranchos, ou pode ser uma coisa, é a tua expressão, né? Então ele não precisa preencher requisitos, né? Cada um se expressa da maneira que sente, né? O importante é isso, é de você colocar o que você sente, né, nessa coisa. Então é uma expressão de arte, uma expressão tua, né? Do teu interior, né? É diferente da técnica, né? E é bonito isso, né, Cris? Porque eu acho que a gente é educado para esse lugar da técnica, do primor, né? Da performance. Eu acho que tem a ver com isso, Eu né? acho que tem hora para tudo, né? Tem hora que Não, com isso certeza, tem hora que a técnica é importante ali da história, né, tal, e outras vezes não, né? Então, se você quer se expressar, até você pode, a princípio, com a técnica, e depois você voa, né? Você vai para onde você quer, né? Onde a tua imaginação, a tua criação te permite. Mas E acha a gente, por exemplo, também como artista, tem uma coisa interessante que é assim: a gente tem um interesse também em subverter a técnica,
Só que para a gente subverter a técnica, a gente precisa conhecer a técnica. Sim, Então, é isso aí, de certa maneira, existe até uma coisa que não é desimportante você chegar nesse lugar da técnica, mas é importante a gente entender que ela não, esse lugar da técnica não pode ser o lugar que nos limita, sabe? Ele tá. tem que ser o lugar que te ajuda, não que te atrapalha, né? É, E a porque gente achar. a gente vê isso, a gente vê isso por exemplo, no caso que eu faço, né, na fotografia, né? Então, justamente, para subverter a técnica, você precisa conhecer a técnica, né? Então, não é sair fazendo uma coisa de qualquer jeito, né? E, não, tá, a coisa é arte, né? Tá bom, lá do seu jeito, né, e tal, mas eu acho que você precisa ter, né, um pouco de teoria, um pouco de saber o que é a técnica para poder e coisa. Mas a tua proposta não é isso, né? Você não precisa saber a técnica, né? Segura aí a agulha, te vira aí e bota a Eu tua acho que tem a criação, o ver teu com essa sentimento ideia de que aí. eu não quero que ninguém fique de fora, Tá, tem. sabe? E Uhum. aí, assim, aí se você pensa que Não a pessoa criar precisa ter um requisitos. pré-requisito, alguém vai ficar de fora em algum momento, porque ela não vai conseguir. Então, por exemplo, as agulhas também não tem ponta, é porque eu quero que as crianças possam bordar. Né? Eu podia colocar uma agulha de ponta, mas se eu puser uma agulha com uma ponta muito fina, pode ser que a mãe fale, não, não dá para a criança bordar com essa agulha. Então, eu resolvi pegar um pano com uma trama mais aberta, mais fácil, que as crianças também podem, e que qualquer pessoa também, com qualquer tipo de dificuldade de movimento, também pode, porque não exige que você faça força para entrar com Então, assim, o Uhum. tecido é escolhido, sabe? Assim, eu fui tentando pensar o que é o jeito mais fácil assim de todos para você bordar de forma que qualquer pessoa em qualquer situação vai conseguir bordar. Então, acho que isso é uma coisa que eu tenho pensado bastante, sabe? Como é que a gente faz com que a gente esteja na vida nessa relação cada vez mais possível de se conectar com qualquer pessoa, em qualquer situação, sabe? Eu acho que é um desafio para a gente isso, né? Justamente eu tirar os requisitos, né, É, para abrir para mais pessoas, né? Ô, Vá, pode falar, Rô. Rô, vê se você consegue colocar o mais perto de você, que a gente não está escutando você falar de novo, o lugar onde você fala. Talvez seja a Ai, internet, Vá. porque tá picotando. É, Isso, eu acho que é será? conexão. Uhum. Deve ser conexão. Então, Não tá dando, né? não estou escutando. Ai, aqui, o som lá. Então, vamos ver se dá agora. Eu dizendo que você falou que nós somos e não, não. Ai, Deve É, ser isso. tá aí, entra de novo, talvez. Oi, é, deixa eu ver. ai, gente, é ruim quando a gente quer ouvir e não consegue, né? Assim, Né? Quando quer se Mas tem expressar e não. internet que não rola. você acha que é a Ah, então internet, deve ser. Natália? Deve ser. Porque tal no Porque está quarto. no hospital, no quarto, né? Ah, É, tá. É, pode, aqui, tô tem aqui com meu prédio pai. que Deixa eu ver. dificulta Deixa o eu ver se sinal. Acho que agora dá. aqui dá. Aqui, quando você música, Fala devagar, que aí a gente vai entender melhor. tá? Eu acho que está um pouquinho na educação. Eu sei parte que foi perdido por um cara que não ser muito bom de alguma forma, porque os serviços sociais. Eu acho que daí que está a importância desse trabalho seu, de acreditar
na linha, na agulha, no furar, puxar, no mostrar juntos. Dentro de vocês. Parece que está tudo precisando se reencontrar de uma forma a buscar os gestos. Parece que não tem. É isso. Você é o hora em que você se mel por todo isso, você já fez a sabe assim que eu sinto assim, a sua vida. Ô, Rô, a gente não está conseguindo entender direito. Peraí. O que eu consegui Ai, que entender do peninha. que você falou é que, assim, dessa possibilidade de das pessoas participarem desse bordado com os gestos, né? Com um movimento do corpo. Aí eu perdi, assim, porque está cortando muito, eu Depois estou eu vou tentando ver se ler eu seu lábio, por isso que eu estou aqui, ó, a pessoa Tava tentando, precisando de uma legenda, assim. assim, a pessoa tentando se ler eu o falo, lábio. então. Beijo, Rô. Ai, Oi, melhoras aí para seu pai. Obrigada, obrigada. uhum. Eu acho que tem essa coisa assim, muito da gente olhar também para esse lugar desses encontros, né, e dessa disponibilidade como uma potência de uma outra forma de fazer mundos, né? Eu penso nisso. Então, essa é uma coisa que a gente consegue começar a pensar que outra forma a gente pode se relacionar no mundo. Essa é uma forma que ela pode partir de uma ação que é essa ideia da gente bordar junto, mas que na medida em que a pessoa se coloca nessa situação, nessa relação, o que acontece? Ela começa a se dar conta que existem outras formas da gente se relacionar, que existem outras formas da gente fazer as coisas juntas. Então, assim, eu acho que a questão também da gente pensar nesse lugar do coletivo, para além daquilo que eu não estou preocupada com o resultado de nada, nem da parede da exposição, nem dos bordados que eu proponho. O que menos me importa é o resultado. O que mais me importa é que as pessoas possam se expressar da forma mais genuína possível. O que mais me importa é compreender: será que eu estou conseguindo respeitar a vontade das pessoas? Será que elas estão conseguindo vir aqui e realmente se expressar da forma mais genuína que elas podem, sabe? Então, eu tenho pensado um pouco nessa forma, assim, nesse olhar para para novas formas, porque eu acho que a gente fazer floresta é um pouco essa ideia de pensar novas formas de estar no mundo, né? E de se relacionar. E eu acho que propor coisas a partir de um ponto de vista completamente diferente do que você está acostumado a pensar, né? Já é uma forma da gente criar outros mundos, né? O, quando tu fala, vou me preocupar menos com o resultado, já te leva para outro caminho, né? Já te leva para o caminhar. Porque se tu não tá só olhando para o resultado, tu já te traz para o presente, já te traz para o processo, te traz para a experiência, te traz para esse sentir junto mesmo, porque tu não tá preocupado com o resultado e com a técnica. E assim, essa parte da técnica, né, que a Cristina estava falando também, para mim é uma coisa que eu olho muito, né? Porque tanto como fotógrafa, mas também como pesquisadora, porque existe a tendência
de hierarquizar, né? Então, e também de trazer como um sinônimo, né? Como se a arte e a técnica fossem as mesmas coisas, porque você pode ter algo com uma técnica muito bem executada, mas que não seja uma expressão de arte, né? Que não te diga nada, que não te faça sentir, que não te emocione. Muitas obras, né, no mercado de arte, muitas fotografias de fotógrafos renomados, às vezes mostram fotografias que são mais do mesmo, né? Que está todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, isso é uma coisa que o teu trabalho também chama para pensar. E, como eu trabalho com conhecimentos tradicionais, para mim eu estou sempre olhando em como o sistema traz essa hierarquia dos mundos, né? A hierarquia dos modos de produção de conhecimento, e coloca, por exemplo, o conhecimento científico como superior ao conhecimento tradicional, sendo que são duas formas de produção de conhecimento diferentes, distintas, não são Não superior são uma à outra, comparáveis, né, não são inclusive. comparáveis, não são comensuráveis, né? Enfim, e eu acho que tu trazeres essa ideia de, eu penso em como eu posso não deixar ninguém de fora, né? Tipo, se eu usar tal agulha, tal pessoa vai ficar de fora. E até isso também questiona a técnica, porque a técnica, ela é um modo de controle, né? É um modo de escolher quem fica de fora, de nomear quem pode e quem não pode. Quem é que tem acesso a uma câmera cara? Quem é que... E não que a fotografia se limite a um dispositivo, você não precisa ter uma câmera de tantos mil reais para fazer fotografia. Mas muitas vezes uma coisa acaba se traduzindo pela outra, né? Por causa do sistema que a gente está inserido. E por isso que falar disso, né? Se manifestar, né? Tipo, explicitar que uma coisa não é a outra também já é uma forma de criar uma nova realidade, né? De contaminar uma realidade com a outra, porque fotografia é um modo de pensar, não é ter um dispositivo caro, não é ter uma tecnologia avançada que te faz fotografar. E é um jeito de olhar, né? Então, esse negócio de tu falares de quem fica de fora, né? Esse controle que é inerente ao sistema é muito interessante mesmo. É Essas interessante mesmo. camadas. É muito interessante mesmo isso que você traz, Natália, de pensar, né? De como a gente transferiu, sabe? A Rô escreveu uma coisa aqui, ó, quer ver, ó? O ser humano perdeu a capacidade de acessar os gestos primordiais, pintura, dança, desenho, e o fazer coletivo é reeducativo, na medida em que as mãos são dadas, mostrando que há possibilidade de se fazer através de gestos primordiais. É exatamente, tem a ver com isso que você está falando, porque a gente transferiu para as coisas que a gente pode comprar a arte. Então, a gente transferiu para um bom pincel, para uma boa máquina fotográfica, para uma boa caneta, sabe assim? Para um bom papel, para um papel que vai durar a eternidade, para uma impressão que não sei o quê. Só que, na verdade, nada disso é o que é primordial. O que é primordial é o gesto, né? Que é aquilo que a gente imprime no mundo. Então, é muito bonito da gente entender, da gente tirando essas camadas que foram sendo colocadas por cima daquilo que era a essência da arte, para que ela caiba no modo capitalista de ser. Porque controla o acesso, né? Se Controla o acesso, é uma coisa exatamente. vinculada à outra. E aí, assim, a pessoa não tem dinheiro, ela não pode estar aqui porque ela não tem como comprar um material, porque ela não tem como. Então, e eu acho que é justamente esse lugar que também me importa pensar, que eu não quero que tenha um pré-requisito de. Por isso que eu trago material, sabe? O material é toda essa ideia de que eu proponho tudo, porque assim não tem ninguém que vai ficar sem ter o Sim, material para poder se colocar lá. Eu quero, mas eu não sei como fazer, porque eu não tenho a linha, eu não tenho agulha, eu não tenho o pincel. Né? Lá na galeria foi curioso, porque eu levei o meu material, que é o material que eu uso para trabalhar, né? Aí a pessoa falou assim: sim, Nossa, mas você vai deixar o seu material aqui? a posse.
Eu falei, claro que eu vou deixar o meu material, porque é o material que eu uso. Por que que eu vou pegar um outro material qualquer para as pessoas usarem? Eu vou disponibilizar o meu material, o pincel que eu uso para pintar, as tintas que eu uso para pintar, né? Aí, assim, foi curioso, porque existe, tá vendo como existe uma separação? Eu quero que as pessoas participem do trabalho, mas ele não vai usar o mesmo material que você está usando, né? Então, eu É. fiquei pensando nisso, sabe? Como A é. gente perde a noção de coletivo, né? De coletividade também. E porque eu sou o quê? Diferente deles? Eu não queria nem que meu nome tivesse na exposição, sabe? Não tive como fazer isso. Eu queria que fosse uma coisa mais aberta, assim. Mas é muito curioso como que isso se dá, sabe? Ainda nesse lugar também. E alguém me Sim. perguntou assim, mas Valéria, se você tem tantas críticas ao museu e à galeria, por que que você vai fazer exposição lá? Eu falei, Porque tem que ocupar. porque eu quero discutir. Eu estou interessada nesse encontro, eu estou interessada em falar por que que a gente tem que fazer isso desse jeito, dentro do Sim, espaço. Então, assim, sim. porque eu podia fazer isso de fora, mas não é a mesma coisa, porque eles vão se questionar na próxima exposição se aquilo tem que ser feito exatamente daquele jeito, porque eu questionei um monte de coisa. Mas isso precisa ser assim? Mas isso precisa ser não sei de que jeito? Eu fui questionando. E na exposição também tem uma coisa curiosa, porque eu fui deixando a exposição inclusiva, né? Então, no vídeo tem um áudio e o áudio tem um QR Code que tem o vídeo, também tem escrito. Então, sempre tem, assim, todas as formas. A pessoa pode estar na exposição das mais diversas formas, né? Então, assim, como é que a gente torna a exposição inclusiva? Eu falei, mas ela já é inclusiva. Ela não precisa se tornar inclusiva. E eu acho que essa é uma questão. Como é que a gente faz com que as coisas que a gente faz normalmente na vida se tornem um lugar onde todas as pessoas podem participar, sabe? Onde a gente pode ouvir todas as pessoas. Eu acho que tem a ver com isso, sabe? Então, esses trânsitos, a pessoa como é que é essa relação? Porque tem coisa que só acontece dentro da academia, dentro das universidades, tem coisa que só acontece fora. Por que que uma coisa não pode acontecer dentro e fora? Por que que a gente não pode criar esses espaços que se entrelaçam e que há espaço para que tudo aconteça ao mesmo tempo agora? Né? A gente sempre precisa segmentar. Eu acho que eu me interessa essas discussões, sabe? E é isso, eu acho que Eu, isso é marcado por essa educação eurocêntrica, a Rô escreveu aqui também. E é sim, isso, né? Eu acho que é essa tentativa de realmente nos separar, né, daquilo que é essencial. sim. E volta para o controle, né? Tipo, por que que tem coisa que só acontece dentro da academia? É porque você dá poder a quem controla aquele espaço, né? São espaços de poder que estão sempre em disputa, que são coisas que também permeiam a linguagem, né? A minha graduação, que acho que as pessoas mesmo, às vezes se espantam quando eu falo em direito. Então, você tem um jeito de falar próprio do advogado para você se apropriar, né, de algumas coisas de um campo ali de saber, de poder, que só você tem a chave para abrir. Então, é um jogo de poder, né? Um jogo de controle. Então, tu entrares lá no museu, na galeria e questionar, por que toda a parede tem que ser branca? Por que não pode passar desse ponto? Por quê? Porque tem que questionar que nem sempre foi assim, que aquilo é uma construção, né? Uma criação. E que não precisa ser assim. Valéria, Oi, querida. eu estava pensando aqui, a partir disso tudo que está sendo falado, né, do que a gente aprendeu de quem é o artista e quem é o público, né? Porque a partir disso tudo que está sendo falado, todos somos artistas, né? Não tem essa separação de público e artista. E
sensação que me dá assim, é de que o que une essas pessoas é a identificação, né? Me fez lembrar muito assim, quando eu era criança, que a gente ia para a pracinha brincar e de repente estava todo mundo brincando junto, né? Parece um pouco com as coisas que as crianças fazem. Que lindo, né? Acho que é isso, Fernanda, que bonita, adorei essa imagem assim, porque eu acho que é esse frescor, sabe, que me interessa também, que é esse frescor da criança. A criança não sai conversando com todo mundo, gente. Eu quero que as pessoas vão chegando e todo mundo vai conversando, vai criando esse lugar, sabe? E que é muito bonito. E essa ideia que eu falo não é minha ideia também, é uma ideia do Joseph Beuys, né, que é um dos artistas mais incríveis da nossa da geração contemporânea, né, que é um artista alemão, e ele falava isso, que a arte é de todos, né? Não tem um artista, todo mundo é artista, né? E que ele dizia muito é, pensava numa ideia de escultura social, sabe? De uma coisa assim que é construída a partir das relações. Então, uma escultura social é construída a partir das relações. É muito lindo isso. E faz muito tempo que eu acompanho, que eu leio o trabalho dele, assim, porque é uma referência para mim, e pensando muito nesse lugar, assim, tudo bem, a gente sabe disso, mas como que é isso na prática? Porque eu acho que a questão para mim sempre foi essa. A gente sabe um monte de coisa na teoria, mas e na prática? Aí você vai lá e apresenta uma exposição na galeria, gente. Aí cadê? Fica só no seu discurso as coisas que estão na sua ideia, assim. E eu acho que eu fui tentando tirar essas camadas e falar, gente, alguma hora eu tenho que encontrar um jeito de fazer isso acontecer na prática. Então, como é que é pensar uma escultura social a partir da prática? A partir de encontros, e de encontros que não são tipo hierárquicos. Eu falo e todo mundo ouve, mas é um encontro onde todo mundo fala, onde a gente se ouve, onde a gente pensa junto, né? Onde a gente traz coisas a partir dessa relação, né? E onde as coisas que são compartilhadas, elas não estão num lugar apartado, mas elas estão no mesmo lugar, né? Eu comecei um pouco com essa ideia de pensar isso quando eu fiz a primeira exposição, que eu junto o ateliê dentro da exposição, porque as pessoas traziam assim, ó, minha exposição está aqui, mas o ateliê é uma salinha lá do fundo. Então, aí o artista traz o ateliê, mas o ateliê não está na exposição. O ateliê está numa. Então, que raio de jeito que é? Você traz o ateliê para a exposição, mas o ateliê não está na exposição. Ou então não pode tocar. Né? Então, assim, aí eu falei, não, gente, eu vou trazer o ateliê na exposição, mas vai estar dentro da exposição. Aí pus um cavalete no meio da exposição, a primeira vez que eu fiz isso em 2016, sabe? Peguei, foi uma exposição que ficou se movendo e eu pus o cavalete no meio da exposição e desmontei a exposição chamada Nunca Mais. Enquanto ela aconteceu, ela foi desmontada. Eu fui desmontando, quem chegou no último dia não tinha mais exposição, e eu fui movendo essa exposição. E aí eu fiquei pensando, faz muito tempo, hoje eu vendo com mais clareza, sabe? Que faz muito tempo que eu tenho pensado em formas, né? E eu acho que agora parece que eu estou encontrando assim um jeito de fazer isso acontecer como escultura social, como uma coisa coletiva, de fato, e que não é coletiva só na palavra, sabe? E agora você trouxe a Fernanda essa imagem linda da criança no parque, gente, vou usar ela. Vou falar assim, falei maravilhoso, porque é quase isso, é que nem uma criança que vai chamar outra para brincar. Você bate na casa do vizinho, aí você não quer vir brincar, assim. E aí ou E se sem, encontra com outras, né? e Que sem E brinquedos é interessante que eu estou tecnológicos, né? escutando tudo que está sendo falado, né? Achei até que eu não ia falar, mas aí eu estou anotando, estou pensando aqui, porque a minha formação é em design gráfico. Então, Uhum. durante minha vida inteira profissional, né, eu sempre trabalhei a partir de uma encomenda, de algo que alguém queria, o cliente, né? E trabalho com ilustração de livro também, então sempre tem essa coisa, tem o outro me pedindo alguma coisa.
E esse trabalho que está aqui atrás foi o primeiro trabalho que eu considero artístico mesmo. E ouvindo vocês falarem, assim, por exemplo, quando teve algum momento que você falou sobre a pretensão, de não ter pretensão, né, despretensiosamente, e uma outra coisa que você falou sobre as conexões invisíveis, né? Aí eu consegui fazer o link com esse trabalho que eu fiz aqui atrás, que foi todo assim, foi durante a pandemia, eu levei os meus passarinhos para a mata que a gente tem aqui. A gente é um local de Mata Atlântica, né? E o Parque Estadual do Rio Doce fica aqui próximo da minha casa. E eu sou de um grupo de observadores de aves. Então, durante a pandemia, a gente não podia sair para observar as aves. Então, eu comecei a observá-las aqui da janela do meu apartamento, comecei a fotografar durante um ano. E aí eu comecei a imprimir essas fotos em preto e branco aqui na minha impressora, colei os passarinhos preto e branco nos gravetos e fui devolver para as árvores. E eu lembro que meu filho adolescente ficava assim, mãe, onde você está indo? Aí eu falava, eu Que estou indo devolver os lindo! passarinhos. Eu estou indo devolver, eu até separei um aqui, achei, mas ele está até sem bico, só para vocês verem mais ou menos o que que é. É um papel tipo xerox, Que lindo, ou seja, gente! sem pretensão nenhuma. O bico soltou, que eu tenho gato, meu gato comeu o bico, passarinho. Mas aí aqui, ó, tá aqui o graveto e o passarinho. Todos os que eu imprimi foram que eu vi aqui da janela da minha casa. Aí eu saía para fazer a caminhada aqui no bairro, para não pirar, com uma bolsa cheia de graveto com os passarinhos colados, Que assim. lindo! E eu ia exatamente nas árvores onde eu sabia que eles ficam, né? Porque eu sou do grupo, a gente observa, tem o pessoal que fotografa, eu gosto de olhar pelo binóculo. E aí fui devolvendo os gravetos. Então, assim, meu filho falava que eu estava louca. E aí eu fiz isso, só isso. A ideia era só essa, devolver os passarinhos e preto e branco, porque a minha impressora só estava sem tinta. E aí depois, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a interagir. Então, nos outros dias que eu voltava para fazer a caminhada, os gravetos estavam em outros lugares. Aqui a gente tem muito comedouro, então o pessoal estava colocando os passarinhos nos comedouros, com canjiquinha, com alpiste. E aí eu comecei a fotografar isso. E aí o trabalho, mas era assim, com celular. Nunca imaginei que eu ia imprimir, né? Aí fui fazendo isso, eu ia, fazia minha caminhada e tal. E você está falando aí do bordado, aí eu lembrei, porque isso foi feito em 2021, né? Aí eu comecei a pegar essas fotocópias e comecei a desenhar em cima, como se fossem bordados coloridos. Sobe mais para a gente ver esses Deixa eu ver se eu gravetos. Eu consigo achei tirar. lindo. Deixa eu dar um pin aqui. Tirar aqui. Estou sabendo virar a câmera? Deixa eu tentar assim, ó. Ai, gente, Então, aí eu comecei como se eu estivesse propondo um bordado neles. que Mas você lindo! fez bordado ou você pintou? Lápis de cor e canetinha. Não, é como se Aham. fosse. Ah, como se fosse, mas foi É, colorir. que Aí eu colocava lá nas árvores, né? E ia embora. Vim embora para minha casa. E aí depois, quando eu voltava lá, no outro dia, eles estavam em outros lugares, mas eles não sumiram. As pessoas não levavam para casa. As pessoas começaram a brincar, igual criança. Começaram a mudar os passarinhos de lugar. Aí eu comecei a fotografar. Aí depois que veio a série de fotografias, aí eu já participei de algumas exposições, né? Mas assim, essa coisa de não ter a pretensão, e as pessoas me perguntavam, mas o que você vai fazer com isso? Eu falava, não sei, eu quero devolver os passarinhos para a mata. A ideia era só essa. E hoje é um projeto que se chama Aves Invisíveis, então eu já trabalho com educação ambiental, é uma coisa que eu nunca planejei na minha vida. E é muito legal isso. Eu lindo, estou com gente, vontade de iniciar maravilhoso. isso de novo. Será que você tem um E Instagram? Quero seguir. tem, chama Aves Invisíveis. Ai, que lindo! Eu acho que eu te sigo por lá também. Mas é Aves Invisíveis. Eu vou olhar. Tá, vou seguir lá também. Gente, que lindo! Você vê como é potente, gente, essa coisa desse fazer fortuito, né? Porque é assim, Sem querer, né? e assim, e tinha uma intenção. A intenção é devolver os passarinhos.
né? É, Então, assim, tem uma intenção, mas ela não tem, a intenção não tem forma, sabe? Ela vai sendo conforme as coisas vão meio que é, acontecendo, né? É bonito isso. é. À medida que eu Não, entrava no meio da mata, a ideia ia aparecendo, aí eu ia vendo as cores, porque isso foi em agosto, então tinha muito flor, tinha muito cor, né? É, e é muito legal ter essa liberdade de poder trabalhar sem técnica, como foi falado aqui, né? Uhum. Sem ter aquela pressão do prazo, sem ter o cliente enchendo o saco, a encomenda, né? Que E e a eu não vendi lindo. nenhuma. participação, né? As pessoas me perguntavam assim, quanto que é nas exposições, né? Quanto que é uma tela? Aí eu enrolava, eu não queria vender. Eu quero fazer as pessoas pensarem em preservar, em observar as aves. Aí eu vendo os cursos. Mas vender os desenhos não é meu interesse. Aí eu dou de presente. Aí me dá prazer. Quando é aniversário de algum amigo, aí eu levo. É diferente, mas ninguém entende. As pessoas falam, mas você não vai vender, você não vai ganhar dinheiro com isso. Assim é. Ai, gente, que Eu estou achando lindo. ótimo que eu estou encontrando pessoas que sentem como eu, que pensam como eu. Eu acho que é isso que vai acontecer com esses encontros. Eu fiquei pensando, sabe? Que eu acho que vão É, surgindo coisas muito bonitas que a gente vai abrindo espaço, né? Eu achei bonito que a Natasha falou que eu não tinha me dado conta. Acho que o que eu faço é isso, é abrir espaços para as coisas, tipo, acontecerem, né? é, Não, e teve a participação das pessoas, né? No sentido de mudar eles de lugar, né? Talvez achasse, ele eu acho que fica melhor aqui, né? E você não ficou chateada com isso, não é o seu graveto com o seu passarinho. é, É, Ele já porque aí foi, quando quando eu você voltava para casa, devolve ele eu para já o vou. foi lugar, doado, né? quando você Hã? devolve para o lugar, ele está lá, né? E aí, quando ele está no lugar, a gente não tem controle. Aquilo lá É, está lá. É, É, já deixou de ser seu, né? é. E tal, ele tem vida, né? E Que aí ele pode. lindo. Maravilhoso, gente. Bom, gente, olha, o que eu fiquei pensando, eu vou fazer esses encontros, a gente vai. Eu falei, ó, com gente ou sem gente, a gente vai, eu vou abrindo esses encontros para a gente conversar. Nunca vou, não sei sobre o que vai ser. Em alguns momentos, talvez eu traga alguns artistas, meus amigos, parceiros que trabalham comigo. Hoje foi uma alegria também, uma surpresa. O Éder falou que ele vinha, mas eu não tinha certeza que ele vinha, né? Assim. Mas foi super gostoso ter ouvido ele também, e vocês todas aqui, eu acho que uma delícia a gente poder trocar e conversar, né? E, e aí a ideia é tipo essa, a gente não sabe o que vai acontecer, e a conversa meio que vai girar em torno do que vier, assim. E acho que a gente podia, se vocês puderem, assim, perceber um pouco, assim, o que vocês sentiram, né, para a gente entender se a gente continua nessa forma, assim, né? é, Eu amei É, muito esse encontro, estarei aqui no próximo. é, eu acho que querer botar requisitos, quer dizer, não requisitos, mas regras, né? Eu acho que a proposta é justamente ao contrário, né? A coisa ser um pouco mais livre. Pode ter um tema, como hoje, a princípio, foi o vento, né? Partiu daí, depois voou, né? O vento levou, né, Cris? O vento levou. Agora, quer dizer, fica aquela questão, né? É sempre bom ter um, alguma coisa, um começo, né? Assim, Uhum. para que a gente desenvolva, né? Eu acho que é legal, né? Mas foi muito bom, gostei bem de estar aqui, de estar com vocês, Ai, que mesmo sem delícia. saber bordar. Assim, que delícia. Eu tive dificuldade de entrar, viu, Valéria? Uma pena. Eu estou Não, aqui, agora já estou dentro de casa, mas não consigo
no computador entrar. Você está no Instagram, né? Não, no Zoom? Eu estou no No Zoom, mas Zoom, você está aqui, Odila, Não, eu estou porque eu mas estou no, no no celular. celular. pelo celular. É. É, Você não, tens mas o eu... Zoom Funciona bem, né? instalado no computador, Dila? Oi? Tu tens o Zoom instalado no computador? Aí, ó. Não, o Zoom. O Zoom tenho. E aí, quando tu apertaste no link, não abriu o aplicativo? Então, o problema, eu acho que é neurológico. Eu estou muito confusa com muita coisa, muita mudança, e acho que eu estou meia, é, como se- é, acho que quando você enche muito, né, uma vasilha e ela começa a transbordar, eu acho que eu estou assim. Então, no próximo É, você tá melhor, você vai estar melhor. né, se Deus quiser, eu vou estar Muito, já no muita, meu apartamento lá em Joinville, e mais quieta, sem ter que estar Emborca essa fazendo. vasilha. Hã? Emborca essa vasilha para esvaziar. Não, sem dúvida. Aí, É, ó, estava até separando quando você falou da criança, o pessoal do sul de Minas fizeram um recorte assim recorte no sentido de filmar pedacinhos de crianças indígenas, todas brincando. O que que eles faziam? Porque eles levantam e ficam no. eita, O que que Odila, acho eles que faziam? travou. Oi? Oi? Não, Você falou. estava meio, não ouvi direito, não ouvi, na verdade. E aí as. Deixa eu finalizar aqui, peraí, para eu parar de gravar. Gente, ó, foi uma delícia, maravilhoso. Agradeço muito vocês aqui. Vou parar de gravar. A gente pode continuar mais um pouquinho aqui, se vocês quiserem.